Bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o curso Fundamentos do Espiritismo. Hoje é dia 23 de outubro de 2019, uma quarta-feira, 20 horas e 35 minutos, 29 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jovens de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pela internet a Dali Leite, a Daniele Bozo, o Cláudio e a Vilma. Mais alguém? Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Todos eles desejando uma boa noite a todos. E hoje nós vamos estudar o vídeo de número 29 e o vídeo número 30. Ok? Vamos dar início então? Olá, amigos! Bem-vindos à 29ª edição do programa Espiritismo Agora. Um programa feito para você que gosta de ler, de estudar e conhecer os assuntos da nossa realidade espiritual. Espiritismo Agora é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis e do Centro Espírita André Luiz, de São Paulo. Já chegamos até o oitavo tema do nosso estudo, porque estamos aqui discorrendo a respeito dos fundamentos da doutrina espírita de acordo com as obras de Allan Kardec. E estão lembrados, já falamos de Deus, falamos de espírito e matéria, de evolução, reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito. E chegamos no princípio número 8, que é fluidos. Examinamos esse assunto e acreditamos na profundidade, conforme está escrito lá no Livro dos Espíritos e também no livro A Gênese de Allan Kardec. Agora estamos ingressando no tema número 9 do nosso estudo, que é perispírito, que é o 9º fundamento da doutrina espírita. Por essa ordem que nós salientamos aqui. Depois vem mediunidade, vem a pluralidade dos mundos habitados, isto é, a vida em outros planetas, vem erraticidade, que é como vivem os espíritos fora da matéria, quando partem definitivamente do mundo material. Depois vem a influência dos espíritos em nossa vida diária e o último tema, que é a ação dos espíritos junto aos fenômenos da natureza. Aí nós encerramos esse conjunto de fundamentos da doutrina espírita para ingressar em temas paralelos ligados também com os estudos que estamos fazendo. Perispírito é o nosso tema, um assunto muito importante. A gente vem falando desde quase o primeiro programa que nós somos constituídos de espírito, corpo físico e perispírito. Vamos então examinar hoje a respeito desse tema para termos uma ideia precisa de como o Espiritismo o apresenta na sua literatura doutrinária. Para examinar este tema perispírito, nós queremos fazer uma recomendação a você. Apanhe o Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental da doutrina espírita, e leia as questões 93, 94 e 95. Leia mais de uma vez. Faça algumas anotações no seu caderninho, à parte, e depois apanhe o livro A Gênese. Depois do Livro dos Espíritos, deixa do lado, apanhe o livro A Gênese e leia os capítulos 11 e 14. Leia integralmente, da mesma forma como você fez para estudar fluidos. Só que agora nós vamos direcionar os nossos pensamentos e os nossos estudos para o assunto perispírito. O Livro dos Espíritos, questões 93, 94 e 95, e o livro A Gênese, capítulos 11 e 14. Allan Kardec, como foi um grande professor, sabia que era preciso apropriar
as coisas de acordo com as palavras, e melhor dizendo, as palavras de acordo com as coisas certas. Então, ele criou a palavra perispírito, é uma criação de Allan Kardec para fazer uma designação, conforme nós vamos demonstrar em nosso programa, sobre as referências apresentadas pelos espíritos. Perispírito, a palavra peri significa em volta de, em torno de, ao redor de. Espíritos, obviamente, espírito. Perispírito significa em volta do espírito, em redor do espírito, em torno do espírito. Perispírito, em volta do espírito. É assim que o Espiritismo apresenta o significado deste termo criado por Allan Kardec dentro do Espiritismo para fazer a designação de um corpo fluídico do espírito. Então, repetindo, o homem, ele é constituído de espírito, perispírito e corpo. Quando nós olhamos para uma pessoa, nós estamos vendo o corpo físico. Nós não podemos ver o perispírito, a não ser em determinadas circunstâncias muito especiais, que isso tem a ver com mediunidade, que será o tema número 10, logo a seguir, do nosso trabalho aqui em Espiritismo Agora. E também não estamos vendo o espírito. O espírito não tem forma. Quando o médium diz que está vendo o espírito, na verdade ele está vendo a forma perispiritual, ou seja, ele está vendo o perispírito do espírito, que se identifica de acordo com as suas pretensões, a sua vontade, o seu desejo. Então o homem é constituído de espírito, perispírito e corpo, mas o que nós vemos é somente o corpo. A ciência materialista só cuida do corpo, a ciência espiritualista cuida do espírito. Tudo que se relaciona ao espírito. Perispírito, portanto, é formado de fluidos, conforme bem já falamos no nosso último programa relacionado com fluidos. O perispírito, ele é composto, ele é formado de fluidos. O perispírito é um agregado de partículas, vamos usar a expressão partículas fluídicas, porque fluido é um tipo de matéria ainda não conhecida pela ciência comum. Então, perispírito é formado de fluidos, que é, conforme diz Allan Kardec, na sua maneira generalizada de textualizar, um tipo de matéria ainda não conhecida. E esse tipo de matéria, não conhecido pela ciência, é sutil, é rarefeito e é imponderável. Isto é, não se pode pegar, nem medir e nem pesar, nem fluidos e tampouco perispírito. O perispírito tem como função servir de união entre o espírito e o corpo físico. Não seria possível ao espírito, sem um intermediário, agir sobre a matéria, sobre o corpo físico. Então há necessidade da existência dessa intermediação através de um corpo fluídico, de um agregado. E vamos falar agora e vamos ter que repetir dentro de pouco no nosso estudo. O perispírito tem parte da matéria rarefeita, que nós não podemos nem pegar, nem medir, nem pesar, e parte da matéria, essa que nós conhecemos, porque se é necessário um elo de ligação, tem que ter partes, componentes dos dois tipos. Todos os espíritos, anote aí seu caderninho de estudos, todos os espíritos possuem perispírito. Jamais o espírito deixa de lado o seu perispírito. Aonde quer que ele vá, para onde quer que ele se locomova, ele leva, conduz, porque ele só pode agir no mundo da matéria, porque tudo é matéria, conforme nós percebemos no programa anterior, através do perispírito. Todos possuem perispírito e em nenhum momento o espírito se separa do seu perispírito. Pode deixar o corpo físico, definitivamente, rompem todos os laços de ordem fluídica
que serve de ligação, e rompidos esses laços, o corpo volta para a natureza, a um processo de modificação, de transformação dos elementos químicos que formam o corpo físico. Já vimos lá em nosso programa anterior, são 21, e o corpo, já vamos ver também no nosso programa de agora, esses elementos químicos, então o corpo se decompõe, o corpo físico, mas o perispírito não, ele acompanha o espírito aonde vai, leva o seu perispírito para realizar o que bem desejar. O espírito somente pode se ligar à matéria através desse corpo fluídico. Não seria possível ao espírito agir sobre a matéria sem usar o seu perispírito. Ele não tem como se ligar à matéria diretamente sem ter um elemento de ligação, que é o perispírito, que é formado de fluidos, conforme nós estamos observando aqui em nosso programa. O perispírito, ele é composto, ele é formado de partículas dos fluidos. Agora temos que voltar no pensamento à nossa matéria anterior, que foram fluidos. Fluidos são matéria, que a ciência ainda não conhece. Nós já vimos lá que a ciência conhece o sólido, o líquido, o gasoso, o radiante, e agora envereda para o campo do conhecimento a respeito de outros tipos de matéria que existem no universo inteiro. Já existem cientistas falando do quinto, do sexto, do sétimo, oitavo estados da matéria. Existem certas teorias já sendo apresentadas, e isso é muito importante porque a ciência tem que cumprir o seu papel, que é o da investigação, o da realidade, e comprovada a realidade, a da demonstração dessa realidade para o mundo, através de todas as teorias científicas que existem. E o perispírito, então, ele é composto de um elemento material, chamado fluidos, dos quais ele subtrai partículas para a formação. Estamos falando ele subtrai, mas nós dentro de pouco vamos entender que tudo é ligado com o processo de atração magnética do espírito. Como isso se dá? Isso depende das condições morais do espírito. O perispírito, para cada espírito, varia de acordo com algumas variantes que nós vamos apresentar. O perispírito é composto de partículas dos fluidos ambientais de cada mundo, de cada planeta. E varia para cada espírito de acordo com a situação de cada mundo, conforme nós vamos verificar dentro desse nosso estudo. Indo residir, habitar um determinado mundo, o espírito, então, magneticamente atrai partículas dessa matéria, dos fluidos ambientais de cada mundo aonde ele vai habitar. Agora nós vamos ter que fazer um breve intervalo por necessidade técnica e logo a seguir retornaremos aqui para a nossa segunda parte. Alguma dúvida para estudar? Só para acrescentar, Kardec usa a seguinte afirmação, ele faz a seguinte afirmação, que os espíritos constituem o seu perispírito, os elementos constitutivos de cada planeta. Ele chamou de partícula, tá? O que é a mesma coisa, mas são os elementos constitutivos de cada planeta. Então, se o espírito for habitar Marte, Júpiter, Vênus, Saturno, Plutão, Urano, Platão, qualquer outro planeta do sistema solar, ou de qualquer outro lugar do universo, ele vai formar o seu perispírito dos elementos constitutivos daquele planeta. O que não significa dizer que todos os espíritos têm o mesmo perispírito, porque conforme a natureza de cada um, ele atrai para si e forma o perispírito de conformidade com a sua natureza, ou seja, com a sua evolução espiritual. Quando ele está em estado de erraticidade, sem estar em algum planeta encarnado, o perispírito dele, como é que é? Se ele está em estado de erraticidade, ele está encarnado. Sim. Ele, assim, o espírito, ele habita, ele é um espírito da Terra. Desencarnou, mantém o perispírito da Terra. Se ele sair da Terra e for para Júpiter,
Por exemplo, ele deixa o perispírito dele aqui e vai, ao adentrar Júpiter, ele vai formar um perispírito com os elementos constitutivos daquele planeta. Cada planeta que ele adentrar, ele vai formar um perispírito com os elementos constitutivos daquele planeta. Podemos seguir? Qualquer dúvida, a gente para e segue, e continua. Apoio cultural. Vamos então ao... Pratique isso na hora que você... Então, ligue 0800 644 2273. Voltemos então à segunda parte do programa de hoje. Estamos falando de perispírito e paramos exatamente na informação de... Tem uma pergunta aí? Então, cada espírito pode ter mais de um perispírito? Não. O perispírito é sempre único, não há dois perispíritos para cada espírito, é um perispírito. Ele vai formar o seu perispírito, é da Dália a pergunta? Ele vai formar o seu perispírito aqui na Terra com os elementos constitutivos, como eu expliquei para ela, da Terra. Os elementos que constituem esse planeta. Cada espírito constitui o seu perispírito em conformidade com a sua natureza, ou seja, com a sua elevação. O progresso moral e intelectual realizado pelo espírito vai fazer com que ele constitua um perispírito apropriado à sua natureza. Um espírito mais elevado vai formar um perispírito mais sutil, mais leve, mais apropriado à sua natureza. Um espírito mais bruto, menos elevado, mais imperfeito, ele vai formar um perispírito menos sutil, mais bruto do que o outro espírito que é mais elevado em relação a ele. E assim sucessivamente. Então, o perispírito acompanha o espírito aonde ele for. Só que ao adentrar outro planeta, ele é obrigado a formar o seu perispírito com os elementos constitutivos do outro planeta. Seja quem for, pode ser um espírito superior, sublime. Se ele vier ao planeta Terra, ele tem que formar um perispírito de acordo com os elementos constitutivos desse planeta. Porque a função do perispírito é possibilitar ao espírito agir sobre a matéria. Como as naturezas são diferentes, a natureza espiritual não é material, ela é incorpórea, segundo a expressão dos espíritos, ela é incorpórea e a matéria tem uma natureza completamente diferente da natureza espiritual, ele precisa de um intermediário. Esse intermediário é o perispírito. O perispírito é o intermediário, é uma ferramenta através da qual ele se utiliza para poder agir sobre a matéria. Então, todos os fenômenos realizados pelos espíritos têm aí a ação desse intermediário. Somente através desse intermediário ele consegue agir sobre a matéria. Recomendo que, como o seu Milton pediu, que leia o capítulo 11 e 14 do livro A Gênese, com muita calma, com devagar, para poder entender, estudando mesmo, para poder compreender o que ali ensinam os espíritos superiores da Kardec. Tá bem? O assunto fluido é um assunto que o estudioso da doutrina espírita leva algum tempo, alguns anos, para poder compreender com a profundidade necessária, porque ele é um tanto quanto complexo, uma vez que a nossa ciência não estuda esse tipo de matéria. A ciência só vai até o estado radiante, né? Sólido, líquido, gasoso e radiante. A ciência clássica ela não estuda a matéria fluida. Somente essa revelação foi feita pelos espíritos e somente o espiritismo, a ciência espírita, que nos dá uma noção do que seja. Então, é preciso estudar com muita calma, com muita paciência, para poder entender. E entendendo o fluido, você vai entender uma série de coisas, por exemplo, relativa à mediunidade. Em qualquer situação onde os espíritos promovam um fenômeno mediúnico, há a ação fluídica do espírito. Tá bem? Mas o perispírito é sempre um só e nunca dois. Ok? Mais alguma pergunta? Que o perispírito ele é formado de partículas de fluidos de cada mundo.
Então, quando nós olhamos para o universo, por exemplo, se a gente olhar para o nosso céu, a gente pode imaginar mundos que estão habitados. Temos que entender, então, que cada mundo tem o seu ambiente fluídico, que são aquelas partículas da matéria que são agregadas pelos pensamentos dos seus habitantes. Talvez seja um pouquinho mais fácil dizer assim: em cada lar, em cada casa, cada família, cada membro da família, com seu pensamento, forma uma qualidade, dá qualidade aos fluidos ambientais daquela casa. E varia, o que podem ser mais leves, mais pesados, mais sutis ou não, mais rarefeito, de acordo com o pensamento de cada pessoa. Assim também, reunindo, podemos falar de cada planeta, de cada mundo. A constituição do perispírito, portanto, varia conforme o grau de adiantamento do espírito, se ele é mais elevado ou menos elevado. Então, como é um processo de atração, de agregação pela qualidade dos pensamentos, posso dizer que magneticamente, pelos pensamentos, nós atraímos e agregamos e combinamos e damos qualidade aos fluidos. Ora, nós atraímos e damos qualidade, de acordo com a qualidade dos pensamentos. Isso varia, obviamente, de acordo com o grau de evolução de cada espírito. Existem os mais adiantados e os menos adiantados, se quiserem, os mais atrasados. Portanto, a constituição do perispírito não é idêntica entre todos os espíritos. A constituição de cada perispírito, de acordo com o grau de evolução de cada um, varia de acordo com a qualidade de pensamentos de cada um, o que dá realmente qualidade à matéria chamada fluido do perispírito está na razão direta do pensamento. Os espíritos mais adiantados atraem partes mais puras dos fluidos do planeta. Vamos repetir? Os espíritos mais adiantados atraem magneticamente partes mais puras, mais sutis dos fluidos do planeta. Isso os espíritos mais adiantados. E os espíritos menos adiantados ou mais atrasados, como você queira, atraem partes mais grosseiras dos fluidos. Como é matéria, nós podemos agora imaginar que aqueles que são mais adiantados podem mais facilmente se locomover, movimentar ou deslocar o seu corpo fluídico, o seu perispírito. Os menos adiantados, magneticamente, ficam atraídos aos lugares onde ele viveu ou está pensando. Os outros se sentem mais leves para se transportar. E os menos adiantados, obviamente, é o contrário, se sentem mais atraídos e magneticamente imantados nos ambientes nos quais está também ligado o seu pensamento. Agora, uma explicação bastante interessante. Isso é importante para nós estudarmos Espiritismo e esse assunto perispírito dentro da linguagem de Allan Kardec. A constituição do corpo físico é sempre idêntica em todos os encarnados. A constituição do corpo físico. Então, o que é que nós temos? Nós temos uma série de elementos químicos apresentados pela ciência que formam o nosso corpo físico. Qualquer pessoa tem essa constituição. Qualquer pessoa tem esta constituição. É assim que a ciência natural apresenta a constituição do corpo físico, que também formam o corpo físico, desde o nitrogênio, enxofre, sólido, cálcio, manganês, selênio, até flúor. Todos os corpos físicos possuem esses 21 elementos, segundo a ciência. O que é que nós falamos do perispírito? O perispírito varia de pessoa para pessoa. Está na razão direta da
de algo que é muito importante salientar aqui hoje em nosso estudo em Espiritismo Agora. Se nós apanharmos o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelhos, Céu, Inferno e a Gênese, nós vamos notar essas informações. E Allan Kardec faz então a pergunta seguinte. Pergunta número 93 no Livro dos Espíritos. O espírito vive a descoberto ou, como pretendem alguns, envolvidos por alguma substância? Uma boa pergunta. Aliás, nós começamos o programa pedindo a você que lesse a pergunta 93, 94 e 95. Está lembrado? Então, olha, a pergunta é essa daqui. O espírito vive a descoberto ou, como pretendem alguns, envolvido por alguma substância? Resposta dos espíritos a esta pergunta de Allan Kardec. O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser, dependendo do grau de elevação de cada espírito. A observação que Allan Kardec faz, então, no Livro dos Espíritos, essa questão 93. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Lembra-se, começamos per em volta de espírito, em redor do espírito. É a mesma coisa por comparação. Aqui nós temos a ilustração de um grão e também do perisperma, aqui endosperma. O espírito ele é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas para nós, diz os espíritos ainda, muito grosseiro. Esta situação do espírito envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, ele é importante para nós, os espíritas, porque já incorporamos no nosso conhecimento que o espírito ele necessita de dois corpos quando ele está encarnado. Ele necessita do corpo físico e também necessita do perispírito. Se nós separarmos, preste atenção, separarmos o espírito do corpo físico, o espírito ainda pode agir. Mas se pudéssemos separar o espírito do perispírito, ele não poderia agir sobre a matéria. Então, há uma necessidade fundamental para a existência de um corpo que é um traço de união do espírito com a matéria, para que o espírito possa realmente agir sobre ela. Nós falamos anteriormente que o nosso corpo físico, ele é formado dos mesmos elementos, mas cada perispírito é composto de partículas dependendo de um determinado grau de moral do espírito. O que faz realmente o processo de atração magnética do espírito para a composição do seu perispírito é a sua condição moral. Quando nós falamos lá atrás, os espíritos mais adiantados, nós queremos dizer os espíritos mais adiantados intelectual e moralmente falando. Intelectual, volume do conhecimento, e do ponto de vista moral, do conhecimento moral, é da ética, é o comprometimento que ele tem relacionado com o aspecto de vida com os outros seres, a maneira como ele se relaciona. Quanto mais elevado moralmente for o espírito, obviamente, melhor e mais elevado será o seu perispírito no que respeita à composição das partículas mais sutis do ambiente fluídico em que ele reside. E os que são menos adiantados, moralmente falando, o seu perispírito, numa linguagem bem simples, é mais pesado, mais grosseiro, há mais dificuldade, inclusive, do espírito se deslocar do ambiente em que ele vive. Então, por uma comparação, se é que nós podemos fazer isso assim tão filosoficamente, a Terra é considerada um planeta de provas e de expiações. Os espíritos que residem no planeta Terra, todos estão envolvidos ainda, digamos, dramaticamente com a sua questão de ordem moral. O que falta ainda é um avanço moral, porque do ponto de vista do conhecimento, nós já avançamos bastante, sim.
Mas do ponto de vista do conhecimento e da prática da moral, das regras, da boa regra de relacionamento entre os homens, os seres que residem em nosso planeta, ainda nós precisamos avançar mais. Quando os habitantes da Terra tiverem adquirido uma condição moral superior, as partículas que formam o nosso ambiente fluídico, as partículas serão melhores. Portanto, o perispírito de cada habitante será mais leve, ele poderá se deslocar com maior facilidade. Olha, estamos falando do perispírito como um agregado de matéria fluídica, chamada matéria fluídica, matéria de composição atômica, formada de átomos, rede atômica, e ela serve apenas como intermediário entre o espírito e o mundo em que ele está vivendo, para o relacionamento com a matéria. Começa pelo corpo físico e também com os demais tipos de matéria que existem em cada mundo. Agora nós vamos encerrar o nosso programa, esse nosso de número 29, e queremos agradecer a você que tem escrito para Espiritismo Agora. Continue escrevendo, está aí embaixo, aí você pode ler no seu monitor o nosso endereço. Escreva para Espiritismo Agora, nós responderemos a todos, faça as suas perguntas, tire as suas dúvidas, apresente as suas observações. Pela sua atenção, nós queremos dizer muito obrigado e queremos contar novamente com a sua audiência no nosso próximo programa. Ficou claro? Me explicou? Só fazer aí uma... Tem alguma pergunta? Só fazer aí uma adenda à explicação do Sr. Milton. Não confundam magnetismo mineral com esse magnetismo que ele está citando, tá bem? Esse magnetismo que ele cita, na realidade, não tem as propriedades do magnetismo mineral, tá? O magnetismo mineral, do minério, atrai um outro minério para próximo de si, não é assim? Por força da ação magnética, tá? Mas o magnetismo que ele se refere é o tipo de pensamento do espírito, tá? Então, conforme a maneira de pensar do espírito, ele qualifica os fluidos e atrai para si os fluidos que são correspondentes à sua maneira de pensar. Então, é desse ponto de vista que ele fala de atração magnética. Não há uma atração magnética propriamente dita, se você for fazer comparação com o magnetismo mineral. O magnetismo humano, primeiro que o magnetismo humano não tem nada a ver com o magnetismo mineral. Quando encarnado, quando a gente diz que o homem tem o poder magnético de curar, quando ele fala desse poder magnético, quando cita isso, a gente está citando a quantidade de fluido vital que o espírito recebe ao encarnar. Há espíritos que recebem uma quantidade maior, há espíritos que recebem uma quantidade menor. Então, o homem tem sim magnetismo, quando encarnado, o espírito não. Esse magnetismo a que ele se refere, por exemplo, ao compor o seu perispírito aqui na Terra, é atração pela maneira de pensar que ele faz desses elementos que constituem o seu perispírito, tá? Mas é uma atração pelo pensamento, não é a mesma atração, uma atração semelhante gerada, por exemplo, pelo magnetismo humano quando encarnado ou pelo magnetismo mineral que a gente conhece. Deu para entender essa colocação que eu fiz? Deu para entender ou ficou confuso? Não. Não? Junto? Tá. Alguma coisa aí? Se você pensa em doença, você acaba atraindo a doença para si. Na realidade, quando a gente fala de atrair doença, não é propriamente a doença que a pessoa atrai. Ela, na realidade, com o pensamento enfermado ou enfermiço, ela acaba atraindo enfermidade, não necessariamente a doença na qual ela está pensando, tá? Por isso que nós temos que ter um pensamento sadio. Nosso pensamento tem que ser sadio, porque desta maneira as nossas células vão trabalhar de forma alinhada. Célula tem polaridade positiva e polaridade negativa. O que é o câncer? O câncer é exatamente o desequilíbrio
né, na formação das células. A formação cancerígena está exatamente nisso. As células se desequilibram e as células cancerígenas ou enfermadas, elas se agrupam de maneira desordenada, né? Então, por isso que é preciso ter um pensamento com uma boa qualidade. Primeiro, porque o corpo vai funcionar de maneira sadia. E segundo, porque nós vamos formar em torno de nós, né, um campo fluídico positivo. Cada um tem um campo fluídico que lhe é próprio, né? Por exemplo, nosso carro tem a nossa cara, a nossa casa tem a nossa cara, a nossa roupa tem a nossa cara. Por quê? Porque a gente imprime nessas coisas a nossa maneira de ser. E dá para entender, por exemplo, isso que eu estou falando, quando a gente entra na casa de alguém que a gente pode não saber, mas a gente nota que o ambiente está pesado, a gente chama de pesado. Por quê? Porque o ambiente fluídico está deteriorado ou pesado mesmo, né, pela classificação que deram ao fluido ali dentro, porque houve discussão, houve xingamento, houve palavras com qualidade magnética pesada, que qualificaram o fluido ambiente da casa de maneira pesada. Então, é certo a gente dizer que o ambiente está pesado, né? Quando a gente presencia uma discussão entre duas pessoas, imediatamente o ambiente fica pesado. A gente nota que a gente sai de perto porque não estou me sentindo bem. E realmente é isso mesmo. A ação fluídica sobre o nosso corpo, ela é deletéria. Ela pode prejudicar muito. Tanto a ação fluídica advindo de uma situação como essa, como a ação fluídica advindo da influência de um espírito maléfico, né? Então, por que numa igreja, num centro espírita, num templo, a gente se sente bem? Que todo mundo que ali vai com o propósito de coisas boas. Portanto, a qualificação fluídica do ambiente é uma qualificação boa, adequada, gostosa, suave, que traz boa impressão para encarnados e desencarnados. Então, por isso que é muito importante organizar a nossa maneira de pensar, desde as mínimas coisas até as coisas mais complexas, exatamente por essa razão. Porque aí nós teremos imprimindo, não só no nosso entorno de nós, um ambiente fluídico pessoal, mas no ambiente que nós vivemos, no carro que nós usamos, nas roupas que nós usamos, uma boa qualidade fluídica. Isso vai trazer uma boa qualidade de vida para nós. Quando os espíritos fazem tratamento no centro espírita, por exemplo, o que eles fazem, não só durante o tratamento, mas, por exemplo, num curso como nós estamos fazendo aqui presencialmente, né? O pessoal da internet, por voltar o seu pensamento para coisas boas, pode receber dos bons espíritos também, mas no centro espírita é o lugar mais apropriado. Por quê? Porque nós centralizamos forças aqui. Por isso que o nome é centro espírita, um lugar de centralização. Todos em uníssono, pensando bem, e tendo hegemonia de pensamento, ou seja, unindo os nossos pensamentos em torno de um propósito só, faz com que os espíritos sejam capazes de retirar os fluidos malsãos de nós, ainda que nós não saibamos que não estamos sentindo nada. Está tudo bem com a gente, mas você pode ter alguma coisa que não está correndo muito bem, e esses espíritos aproveitam esse momento do curso, momento de tratamento, para retirar esses fluidos malsãos e depositar no lugar os fluidos sãos. E nós muitas vezes chegamos no centro espírita não nos sentindo muito bem e saímos nos sentindo bem, exatamente por essa razão. Isso acontece no tratamento, acontece nos cursos, numa palestra, né? Acontece dessa forma. Então, conhecer fluido, saber como eles são qualificados, de que maneira a gente deve agir para qualificá-los bem, é muito importante para tudo na vida. Não só para a nossa saúde física, mas para a saúde mental, para a saúde emocional, para a saúde espiritual. A gente sabe pela ciência, por exemplo, que hoje não está se levando tanto em consideração o QI, né, que é o quociente de inteligência, mas o QM, o QO, quociente emocional. O equilíbrio emocional hoje está sendo considerado mais importante que o quociente de inteligência, o grau de inteligência da pessoa. Às vezes as pessoas têm uma inteligência muito alta, mas não têm equilíbrio emocional. Então não utiliza com qualidade aquela inteligência, não é capaz. Uma pessoa que tem equilíbrio emocional, ela utiliza melhor
com mais facilidade e dá mais qualidade ao seu trabalho com a qualidade emocional equilibrada. Né? Então, tudo isso a gente pode entender do ponto de vista científico dessa maneira e do ponto de vista espiritual, conhecendo essa matéria sobre fluidos. E perispírito, como é formado de fluidos, vem depois da aula passada, que tratou exatamente desse assunto. Se a Dali não assistiu ainda, assista, Dali, porque é importante a gente conhecer. Viu? Mais alguma coisa aí? Vamos passar para o vídeo número 30, então? Olá, amigos! Bem-vindos à 30ª edição do programa Espiritismo Agora, uma realização da Fraternidade Francisco de Assis e do Centro Espírita André Luiz, de São Paulo. Espiritismo Agora é um programa feito para você, que gosta de estudar, de ler e conhecer os assuntos da nossa realidade espiritual. Estamos no 30º programa e hoje continuaremos a falar do assunto iniciado no programa anterior. Vamos completar hoje o estudo a respeito do perispírito, que é o 9º princípio fundamental do Espiritismo. Já falamos de Deus, Espírito e matéria, imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito e fluidos. E ingressamos em perispírito em nosso último programa 29. E perispírito é um assunto muito importante no estudo espírita, porque demonstra como o espírito pode agir sobre a matéria através de um elo de ligação. Na doutrina espírita, até o termo traço de união entre o espírito e a matéria. Não seria possível ao espírito agir sobre o corpo físico sem a utilização de um elemento intermediário. E esse elemento intermediário, Allan Kardec designou por perispírito. Peri em volta de, espíritos em volta do espírito. Serve então para o espírito poder agir sobre a matéria. A origem, nós vamos ver no final um quadro bem sinótico, bem simples, de como nós podemos falar sobre a origem, a natureza, as propriedades e as funções do perispírito. Então, esse é o nosso tema de hoje para completar o assunto iniciado no programa anterior. Como nós vimos, o perispírito, ele é utilizado pelo espírito em todas as situações. Por exemplo, esse assunto ligado com a reencarnação. E já tivemos um programa especial para falar de reencarnação e vimos que reencarnação significa retorno do espírito em uma nova existência, em um novo corpo confeccionado especialmente para que o espírito possa fazer novas experiências. Como é que se dá a reencarnação? Registre bem seu pensamento, anote aí em seu caderno de anotações, para que você possa examinar esse assunto de acordo com o que falamos lá das perguntas 93, 94 e 95 do Livro dos Espíritos e do capítulo 11 e 14 do livro A Gênese. Anotou? Depois você vai ler e vai fazer um alongamento, uma profundidade dos estudos. No capítulo 11 do livro A Gênese, no item número 18, nós lemos o seguinte, é um texto de Allan Kardec. Quando o espírito deve encarnar, um laço fluídico que nada mais é senão uma expansão do seu perispírito o liga ao germe em cuja direção ele se sente atraído. Quero dizer a você, em nome da doutrina espírita, que o processo da reencarnação é natural. E esse processo tem como forma a atração magnética entre os espíritos envolvidos nas situações de encarnações anteriores e que deve passar por novas experiências pelo processo de relacionamento. Melhor dizendo, de um novo relacionamento. Isso se dá naturalmente. Então é um processo de atração magnética. E Allan Kardec diz aqui, veja a parte final, aí está em seu monitor,
expansão de seu perispírito o liga ao germe em cuja direção ele se sente atraído. Esse atraído, essa atração, ela é magnética. Todos nós estamos, de alguma forma ou de outra, magneticamente relacionados entre si. Alguns mais, essa atração é mais acentuada, em outros menos acentuadas. Então, quando chega o momento da reencarnação, agora numa linguagem bem simples, quando chega o momento da reencarnação, pelo processo de atração magnética, o espírito ele vai se ligar ao corpo que vai estar em formação. E daqui a pouco vamos mostrar um texto que será importante para a gente completar esse estudo ligado com o processo da atração e da formação do corpo, que nós precisamos entender como é que o Espiritismo explica a formação do corpo físico pelo espírito, porque, conforme você pode notar lá em nosso tema reencarnação, desde a pergunta 330, o espírito ele projeta a sua nova encarnação, de acordo com as necessidades e experiências que ele deseja fazer, ligado com as provas e também com as expiações da sua vida. Ainda no item 18 do livro A Gênese, Kardec escreve o seguinte, leia com atenção: por uma força irresistível, é a continuação daquilo, à medida que o germe se desenvolve, firma-se o laço entre o espírito e esse germe que vai dar origem para o corpo físico. O perispírito, portanto, possui certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula ao corpo que o forma. Então, no processo da encarnação, o perispírito ele é ligado molécula a molécula com o corpo físico. A união é de molécula a molécula do perispírito com molécula e molécula do corpo físico. Dá para entender? Então, cada um tem a sua individualidade preservada, porque o elemento fluídico, o perispírito, ele está ligado molecularmente com o corpo físico. No processo da desencarnação, isto é, quando chega o momento da desencarnação, e isso chega para todos os espíritos que encarnam, num planeta que nem o nosso, por exemplo, quando chega o momento da desencarnação, essa união que foi molecular, molécula com molécula, é desfeita. Então, cada molécula do perispírito se desloca definitivamente de cada molécula do corpo físico. No fundo mesmo, é o corpo físico que não dá mais condições de ligação com o espírito através do perispírito. O corpo, ele expulsa, quando não existem mais condições vitais, por exemplo, ele expulsa o espírito através desse processo de separação de cada molécula do corpo com o perispírito. Penso que assim é uma maneira didática da gente entender esta matéria que por vezes é um tanto complexa para aqueles que não estudam, digamos, um pouco mais aprofundadamente o livro dos Espíritos. Então vimos no processo da reencarnação. Agora vamos ver o papel do perispírito nesse assunto ligado com mediunidade. Aqui nós temos a figura do médium, estilizada aí didaticamente para podermos entender, e do espírito comunicante. O espírito comunicante, ele se liga ao médium através do pensamento. É como se ele dissesse, eu quero me comunicar por seu intermédio. Então ele tenta a aproximação do seu perispírito com o perispírito do médium. Se o médium aceitar essa ligação, esses laços vão se estreitando cada vez mais. Então vimos aí essa figura do médium, e o espírito está projetando o seu pensamento no pensamento do médium. Sempre pensar assim, é a ligação de pensamento a pensamento. E a reciprocidade do médium com o espírito. Quando o espírito solicita a possibilidade de se comunicar através do médium e ele aceita, então existe essa ligação fluídica. Se o médium não aceita, não há possibilidade do espírito contactar perispiritualmente com o médium. Aqui nós temos uma outra figura que vai explicitar melhor esse processo de ligação. É como se ocorresse esse fato aí que vocês estão vendo.
O médium, que será intermediário, e o espírito comunicante, que pretende, através dele, estabelecer a comunicação. Então, existindo acordo entre os dois, existe um envolvimento de ordem fluídica. Os dois perispíritos se aproximam e um envolve o outro. E isto ocorre para os fenômenos chamados de efeitos inteligentes, que são psicofonia. O espírito, ele fala através da voz do médium, para ficar mais simples aqui a expressão. Então, o médium é um médium falante. Na psicografia, o espírito escreve através das mãos do médium. Tudo passa pelo pensamento. É chamado o médium escrevente. Através da vidência, o médium vê o perispírito do espírito comunicante. Repetindo, o médium vê o perispírito do espírito comunicante. Ele não vê o espírito, ele vê o perispírito, a forma perispiritual. Na audiência, que é quando o médium tem a nítida impressão de que está ouvindo a voz do espírito. O espírito não fala, ele não tem um aparelho fonador, não tem o processo de reverberação do som. Não existe isso para o espírito, mas ele projeta tão acentuadamente o seu pensamento que o médium tem a nítida impressão que está ouvindo a sua voz, tal qual ele falava quando estava encarnado. A audiência, chama-se aquele médium audiente, o médium que ouve a voz dos espíritos. A da pintura, em que através... Nesse caso, ele falou uma coisa que eu fiquei meio em dúvida e eu busquei aqui na apostila. Ele falou que o perispírito do espírito se liga com o perispírito do espírito encarnado, que é o médium, certo? Ele só usa o perispírito nessa hora da comunicação, do que ele pretende fazer, por conta da ação, ou não? O perispírito do espírito desencarnado sempre está com ele? Sempre. O perispírito do espírito desencarnado o acompanha. Eu vou te falar em latim, ad eternum, para sempre. Então o espírito é matéria? Não, o espírito não. O perispírito sim. Mas se o espírito é um ser incorpóreo, ele precisa do perispírito para poder agir sobre a matéria. A mediunidade é uma das uma das ações que o espírito realiza sobre a matéria, porque se ele liga o perispírito dele ao perispírito do médium, ele não está agindo sobre o espírito do médium. Ele está agindo sobre uma matéria chamada perispírito, que é do médium. Então ele precisa do perispírito. O perispírito para o espírito está para o espírito como qualquer ferramenta esteja para nós. Eu estou conseguindo agir sobre o computador, dar comandos para o computador, porque eu tenho um mouse. Tá? Estaria para mim, o perispírito está para o espírito, assim como o mouse está para mim. Eu só consigo agir sobre o computador porque eu tenho mouse. Se eu não tivesse o mouse, eu não seria capaz de dar comandos para o computador. Assim é o perispírito para o desencarnado, da mesma forma. O que acontece é que ao longo da evolução do espírito, quando ele se torna espírito puro, por exemplo, o perispírito dele é extremamente sutil, quase que se confunde. E tão sutil que é, quase que se confunde com o espírito. Mas ele tem necessidade do perispírito ainda, senão ele não age sobre a matéria. Tem isso. Até os espíritos mais evoluídos têm perispírito. O puro, o espírito puro, no último grau de evolução. Todos eles. Alguma coisa para entrar? Através do pensamento, olha, efeito inteligente. O espírito, então, pinta através das mãos ou dos pés do médium, ou da boca, porque tem médium que também pinta com a boca. E da música, o espírito, ele compõe ou executa músicas através do médium. Isto nos efeitos inteligentes. E nos efeitos físicos, os fenômenos que ocorrem são esses, de pancadas, ruídos, batidas, suspensão, materialização, transporte e locomoção. Tudo isso envolve o perispírito, envolve fluidos, porque os fluidos
são são animalizados, conforme Allan Kardec chamou. Mas para que haja o fenômeno de efeito físico, Charles Richer, que foi um grande cientista francês, deu o nome de ectoplasma a esse elemento que serve para que o espírito possa se ligar e manifestar-se com um efeito físico. Quem oferece esse elemento, esse fluido, é o médium, apropriado para fenômenos de efeitos físicos. O Espiritismo agora vai fazer um breve intervalo técnico e voltaremos logo a seguir. Segunda parte do programa Espiritismo, agora de número 30. Estamos falando de perispírito, o 9º princípio fundamental do Espiritismo. A partir do próximo programa, iniciaremos uma série de 4 programas sobre mediunidade. E estamos falando de mediunidade também perispírito, porque é preciso que tenhamos o conhecimento de que para que haja a realização da intermediação entre o médium e o espírito comunicante, é preciso que haja a utilização do perispírito, os 2 perispíritos. Quando existe uma comunicação de espíritos, nós podemos imaginar, existe ali a ligação do perispírito do espírito comunicante com o perispírito do médium, os 2 se envolvem. Allan Kardec disse que o espírito comunicante envolve fluidicamente, perispiritualmente, o médium, o perispírito do médium, claro. Então, um exemplo aqui de psicografia, já que nós tornamos esse trabalho através do seu computador, através da internet, de maneira prática. O que é que nós estamos vendo aqui? Uma fotografia de um médium escrevente, de um médium psicógrafo. Ali está insinuada a presença de um espírito. Na verdade, estamos vendo ali a presença de um perispírito de um espírito. Então, os 2 perispíritos ali se encontram, se envolvem para facilitar o exercício e a prática da psicografia. Só poderia haver a explicitação da mensagem grafada se os 2 perispíritos se unissem. Aqui na internet você vai ver essa foto, que eu achei bastante interessante, para mostrar mais ou menos, aqui é estilizada, o momento de uma sessão espírita, momento mediúnico na vida das pessoas. Estamos vendo os médiuns em volta das mesas e os espíritos ali, porque sempre são muitos, não há seguramente nenhuma sessão mediúnica, sessão espírita, que há participação, presença só de um espírito. Sempre são muitos espíritos de acordo com as necessidades, o gênero de trabalho, o objetivo do trabalho a ser realizado. Uma coisa é certa, existe ali a presença, a envolvência e a comunicação de muitos perispíritos entre si, aqueles espíritos desencarnados e os espíritos encarnados também. Parece que assim ficará mais fácil entendermos o papel do perispírito nas chamadas reuniões mediúnicas ou no momento do exercício da mediunidade. Na psicofonia, o espírito, ele projeta o seu pensamento e ele cuida de usar do reservatório simbólico de palavras do médium. Sempre a palavra é do médium, o conhecimento é dos espíritos, mas passa pelo conhecimento do médium também. Então, o médium falante, ele vai verbalizar o pensamento do espírito comunicante, mas para que isso possa ocorrer, é preciso que haja envolvimento dos 2 perispíritos. Está bem assim? O perispírito, ele não é uma entidade, ele não é um ser à parte. Ele é apenas um aglutinado de partículas da matéria para formar, dar a forma e poder fazer com que o espírito possa se comunicar através do corpo físico. Então, ele não é uma entidade. Eu posso dizer, por linha de comparação, equivalência, que o corpo físico nosso equivale ao perispírito, no sentido de que o corpo também não é uma entidade. Não é o corpo que tem inteligência. Como eu vou dizer também no nosso programa sobre mediunidade, não é o corpo físico que tem mediunidade. Vamos explicar isso na oportunidade.
Então ele não é uma entidade à parte, não é um ser. O perispírito, ele não usa de qualquer faculdade que pertence ao espírito. Então as faculdades da inteligência, da vontade e do pensamento são do espírito e não do perispírito. Repetindo, o espírito não tem inteligência, não tem vontade e não tem pensamento, que são atributos exclusivos do espírito. Qualquer dúvida valerá a pena se reportar ao Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno e também a Gênese, que tratam dessa matéria que estamos salientando aqui, atributos essenciais do espírito e não do perispírito. O perispírito, portanto, ele não pensa, não existe essa faculdade que dê a ele condições de pensar. Pensar é encontrar soluções, inteligência, vontade para aprender, ou melhor, inteligência, vontade para aprender, a vontade para determinar as ações e o pensamento para encontrar soluções, para encaminhar o que a vontade determinou. O perispírito não tem inteligência, não tem a vontade, não tem pensamento e também não tem vida própria. Se fosse possível retirar o perispírito do espírito, o perispírito, as moléculas, as partículas se desfazeriam facilmente, se separariam, não existe processo de aglutinação. Então, portanto, não tem vida. Como também quando definitivamente deixarmos o nosso corpo físico, o corpo que vai para a tumba, que vai para o cemitério ali, se decompõe, se transforma, se modifica e os elementos químicos voltam para a natureza. A mesma coisa, o perispírito, as moléculas se desfazem e volta para o meio fluídico. Se fosse possível a gente separar o perispírito, mas não é. O perispírito não é a sede da memória do espírito. Não há como ficar registrado no perispírito qualquer passagem do espírito, que é a memória, é um processo de lembrança do espírito. Memória não é uma faculdade, é um processo de lembrança do espírito. Então, a sede da memória não é o perispírito. Se fosse possível usar essa palavra sede, então eu diria, a sede da memória é do espírito e não do perispírito. Nada fica gravado no perispírito. E para mostrar a você como é que o Espiritismo estuda essa matéria, está escrito assim no Livro dos Espíritos: quando um espírito deve habitar um outro mundo, ele deixa nesse mundo em que ele viveu os elementos constitutivos do seu perispírito e atrai partículas fluídicas do novo mundo para formar o seu novo perispírito. Dá para entender que se fosse a sede da memória, continuaria passando, mas deixa tudo no ambiente fluídico onde o espírito viveu. Está lá no Livro dos Espíritos. Ele não age por si próprio, não tem vida própria. É o espírito que age através do perispírito, tem suas ações, suas realizações e faz sempre as experiências próprias e peculiares àquela reencarnação. É bem verdade que às vezes a gente repete as mesmas experiências vividas anteriormente. Como na escola, a gente repete as mesmas lições, sempre até aprender, mas é preciso que o espírito um dia aprenda e aí ele passa para a lição seguinte e deixa para trás o que ele já aprendeu. Resumindo então aqui nosso programa Espiritismo Agora. Perispírito. A sua origem. A origem do perispírito é o fluido universal de cada planeta, porque cada planeta tem a sua ambiência fluídica, seu ambiente fluídico, a sua composição fluídica. E o que compõe o ambiente fluídico de cada mundo são os pensamentos dos seres encarnados e dos seres desencarnados que fazem parte dessa humanidade. Tanto faz ser do planeta Terra como qualquer outro planeta no universo inteiro. O que faz a composição do ambiente fluídico é a qualidade dos pensamentos dos seres que habitam esse mundo. Essa é a origem. As propriedades do perispírito de expansão,
Aquilo que se fala assim de afastamento do espírito, fica sempre ligado com um fio fluídico. O que vem a ser isso? É apenas um espichamento, podemos falar assim, do perispírito. Expansão. O de retração. O perispírito ele pode ser do tamanho que o espírito desejar, através do pensamento. Na história das reuniões de materialização, por exemplo, a materialização do perispírito, que fica em miniatura na palma da mão do pesquisador, como nós ainda vamos falar quando estivermos fazendo aqui uma exposição sobre temas específicos. E o de maleabilidade, ele se conforma ao ambiente em que está ali envolvido. E de penetrabilidade, ele pode atravessar a matéria sólida. Olha, estamos falando das propriedades do perispírito, porque essas propriedades são propriedades dos fluidos, que podem se expandir, retrair-se, ter o processo de maleabilidade e conformação física do ambiente e de penetrabilidade, penetrar a matéria sólida como nós conhecemos. E a função é servir de união entre o espírito e a matéria, para que o espírito possa agir sobre a matéria, realizar tudo quanto deseja e pode realizar, apenas limitado pelo seu grau de evolução, e extrair sempre de cada experiência novos conhecimentos para a sua realidade espiritual. E a forma que o perispírito tem, é sempre a forma que o espírito deseja dar. Quando ele pensa, ele cria no perispírito. Por exemplo, tem espírito que diz assim: eu estou com muita dor no coração. E ele fala sentindo isso, porque no processo de pensamento e da imaginação, ele termina por confeccionar fluidicamente o coração e apresenta ali sintomas e sentimentos de dor, de sofrimento, de desespero, de angústia, de doenças, por exemplo. E o conceito que o Espiritismo tem, tão só e simplesmente, é este: o perispírito é o corpo fluídico do espírito. Essa é a linguagem espírita. Existem outras denominações que são feitas por teorias esotéricas, mas que não são termos do vocabulário espírita. Então nós podemos usar o termo perispírito, podemos usar o termo corpo fluídico do espírito, que é o que Allan Kardec apresenta nas suas obras doutrinárias. Para estudar e aprender, sempre é necessário ler. Então a nossa sugestão para você: leia sempre cada vez mais, se reportem à nossa referência bibliográfica. Tudo isso nos ajudará a compreender um pouco mais sobre a nossa realidade espiritual. Encerramos aqui Espiritismo Agora e desejamos a você, como sempre fazemos, os melhores votos de felicidades. Até o nosso próximo programa, querido amigo. A explicação que ele deu ressalta o seguinte: a questão dos chakras espirituais, como afirmam algumas religiões esotéricas, místicas e tal, eles não existem. Para o espiritismo, como é explicado pelos espíritos superiores, o perispírito se liga ao corpo quando ele está em formação, molécula a molécula. Então existe especialmente centros de força, tá? Porque ele é ligado ao corpo de maneira integral e não por centros de força, como pretende, por exemplo, o hinduísmo. Tá bem? Só para destacar isso, para ficar na mente de vocês, quando vocês forem estudar a matéria, para lembrar disso. Se não há nenhuma dúvida, nós vamos encerrar. Podemos? Muito bem. Vamos então elevar o nosso pensamento. Vamos nos acomodar nas nossas cadeiras, relaxando nossos músculos e nervos, mentalizando a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo curso Fundamentos do Espiritismo.
Queremos pedir, Senhor, bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e dessa forma dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a força e a coragem necessárias para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite e que assim seja.